Buenas. Nessa sessão, nós vamos falar sobre o que é taxa de juros nominal versus taxa de juros efetiva. A gente sempre precisa tomar cuidado, porque os termos usados no mercado financeiro, em finanças no geral, quando se refere à taxa de juros, muitas vezes eles são confundidos, ou pessoas em locais diferentes, países diferentes, estados diferentes, acabam usando os nomes com sentidos diferentes do que a gente está acostumado. Então, uma dica que eu sempre dou é, antes de começar a discutir com alguém, fale, olha, o que você entende por taxa nominal, o que você entende por taxa real, o que você entende por taxa efetiva, tá ok? Porque aí todo mundo alinha os conceitos e aí fica fácil ter uma boa conversa, uma boa discussão. Então, agora, o que a gente vai começar a trabalhar é justamente nesses dois conceitos. A gente tem, então, os dois tipos de taxa, a chamada taxa de juros nominal, e ligado a ela, nós temos a taxa conhecida como taxa de juros efetiva. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que a ideia do juros está ligado a tempo. Então, eu cobro juros ou devo pagar juros conforme o tempo vai passando. Então, essa nossa taxa aqui, ela está atrelada a um determinado prazo. Então, é por isso que a gente fala que essa taxa pode ser ao dia, ao mês, ao ano, ao trimestre, ao quadrimestre. Isso depende do prazo da operação e também das próprias convenções que aquele mercado, aquele negócio está acostumado a trabalhar. Muito bom. A taxa de juros nominal, ela tem uma característica. Ela não está associada ao prazo da capitalização. O que é o prazo da capitalização? É o prazo que a gente usa para rentabilizar, remunerar ou aplicar essa taxa de juros. Isso quer dizer que, por exemplo, quando eu falo que a capitalização ou prazo de capitalização ele é mensal, quer dizer que eu calculo esse juros sempre usando uma base de prazo mensal, mês. Quando eu uso uma taxa ao dia ou de capitalização diária, então todo dia eu faço a capitalização, eu vou cobrando esses juros. Ou a medida de prazo que eu devo usar para trabalhar com essa taxa é dia. Então, na taxa de juros nominal, o que acontece? Ela tem um prazo ou trabalha com unidade de tempo ou unidade de período ou unidade de prazo diferente do prazo que a gente capitaliza, o prazo de capitalização, ou podemos entender também prazo de rentabilização. Ou seja, o prazo que a gente vai aplicar, remunerar com esses juros. Na taxa efetiva, o tempo usado para essa taxa é o mesmo do prazo de capitalização. Para exemplificar isso, eu vou usar a caderneta de poupança. Então, não que seja um bom investimento, longe disso, temos dezenas de boas alternativas do que a caderneta de poupança, mas só para a gente entender,
E vou usar, inclusive, a antiga caderneta de poupança. A antiga caderneta de poupança, ela prometia uma remuneração que era uma taxa de juros que era nominal igual a 6% ao ano. Então, vou colocar o azinho aqui para dizer que é uma taxa ao ano. Só que era o seguinte, essa era uma taxa nominal. Então, o que quer dizer que ela é uma taxa nominal? O prazo, o tempo que eu estou descrevendo esta taxa, não coincide com o prazo da capitalização. Então, na poupança, o prazo aqui era anual. Então, vou colocar aqui, ó, no exemplo aqui da poupança, o prazo era anual, só que o prazo de capitalização era mensal. Ou seja, ela rentabilizava mensalmente. Então, na verdade, você não ganhava 6% ao ano. Você ganhava, na verdade, mais. Essa é a boa notícia. Então, como que da taxa nominal a gente transformava em taxa efetiva? Taxa efetiva, como o próprio nome diz, é o que eu recebo, mas dentro daquele período. É o que eu vou realmente olhar lá na minha conta, por exemplo, na conta da caderneta de poupança, e é isso o que eu vou encontrar de rendimento. Muito bom. Então, como que eu transformo? Na verdade, a gente faz a seguinte, vamos trabalhar aqui dentro do contexto de sistema de juros compostos, que é o habitual. Então, aqui, a taxa efetiva era calculada da seguinte maneira. Então, a taxa efetiva era dada da seguinte maneira aqui. 1 mais a taxa nominal lembrando, as taxas são percentuais aqui, dividido. E aí eu vou dividir aqui pelo período ou melhor, número de períodos de capitalização tudo isso elevado aqui a esse número de períodos de capitalização. E aí eu subtraio 1. Aí eu chego no valor da taxa. Então, a taxa nominal aqui, o que eu faço? Então, por exemplo, se a minha taxa nominal é ao ano, anual, no caso da poupança, e o prazo de capitalização é mensal, eu tenho que calcular quantos meses eu tenho dentro desse prazo aqui, que está denominada a taxa. Então, no caso da poupança, eu faço a seguinte conta. 1 mais a taxa de 6%, 0,06,
Então, tá aqui, ó. Os 6% está aqui. Dividido. Bom, como ela está denominada ao ano, eu tenho que dividir aqui por 12 meses. Tá ok? Afinal, eu tenho aqui número de meses que está aqui. E lembrando que essa taxa está aqui, ó. Ela foi ao ano. Então, pego aqui, elevo a 12, subtraio 1. Muito bom. Fazendo essa conta aqui, aí eu vou chegar a uma taxa que vai dar aproximadamente 6,1%, alguma coisa aqui, ao ano. Essa é a minha taxa efetiva. Então, na verdade, eu ganho um pouquinho mais do que os 6%. Isso daqui, na verdade, quando eu olho aqui, ó, essa conta aqui, apesar da taxa ser nominal 6% ao ano, eu digo aqui que ela é, dividindo aqui, ela é 0,5%, 0,5% ao mês efetiva. Por que efetiva? Por que essa taxa aqui é efetiva? Porque o prazo da taxa da poupança é mensal, ela é rentabilizada mensalmente. E o prazo aqui da taxa que está ao mês está coincidindo com o prazo da capitalização. Tá ok? E é isso que a gente faz, essa conversão aqui da taxa. Então, a gente pega a taxa dentro do prazo que ela está, divide pelo número de períodos e eleva por esse número de períodos dentro da capitalização. O número de períodos da capitalização, só para ficar mais claro, dentro do prazo usado como referência na taxa nominal. Então está aqui. Então, se o prazo usado como referência é anual, quantos períodos eu tenho aqui na capitalização? Já que a capitalização é mensal, eu tenho os 12 períodos aqui. E assim, com esta fórmula, é que a gente faz a conversão da taxa nominal em taxa efetiva. Isso é muito importante, justamente porque, às vezes, no caso da poupança, eu tive uma boa notícia. Olha, eu achava que ia ganhar 6%, na verdade, estou ganhando mais, estou ganhando 6,1%. Aliás, vou até usar aqui com vocês o Excel que a gente tem nessa tela para fazer essa conta. Então, aqui comigo, eu vou colocar aqui a taxa nominal da poupança é 6%. Deixa eu só aqui aumentar aqui e descrever aqui ao ano. E eu quero calcular a taxa efetiva, então assim, número de períodos de capitalização no ano. Então, são 12 meses. Vou expandir aqui essa célula, deixar mais centralizada aqui.
E agora eu calculo a taxa efetiva. Então, essa taxa efetiva, vou aplicar a fórmula, 1 mais a taxa nominal, divide pelo número de meses aqui, ou melhor, número de períodos que eu capitalizo dentro do período que está descrita na taxa nominal, elevo a ele, aqui é 12, e subtraio 1. Essa aqui é a fórmula justamente que a gente usou, que a gente acabou de mostrar, calculando aqui, tá aí, ó, 6, para ser mais preciso, vou colocar aqui, 6,17% ao ano. Então tá aqui. Eu já tenho com essa fórmula como calcular a taxa efetiva, e eu posso fazer isso usando também a fórmula do Excel. Então, eu tenho aqui a taxa efetiva, só para colocar aqui na descrição, que é usando a fórmula do Excel. Lembro que as funções aqui que eu tenho no Excel, a gente também tem no Google Sheets. Então, o que eu estou usando aqui também pode usar no Google Sheets tranquilamente. E aí, a função que calcula a taxa efetiva, ela chama efetiva. Nada melhor do que um nome fácil de aprender aqui. E ela tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é justamente a taxa nominal. E o segundo parâmetro, ele coloca aqui, ó, número de vezes por ano, ou seja, esse número de períodos de capitalização. Ele já coloca por ano, porque normalmente a gente trabalha com um padrão, ou pensa como taxa sendo anual. Não impede nada de trabalhar com outros períodos. Fecha aqui e pronto. Está aí nossa taxa efetiva, 6,17% ao ano. E eu posso também calcular a taxa nominal. Eu também tenho no Excel a possibilidade de pegar uma taxa efetiva e transformar em taxa nominal. Eu também tenho a fórmula aqui. Só escrever. Então, como se chama? Se a fórmula calcula a taxa efetiva, chama efetiva. A fórmula que calcula a taxa nominal, nada melhor que chamar de nominal. E aí, eu informo o parâmetro. O primeiro parâmetro é a taxa efetiva e o segundo parâmetro é o número de vezes por ano que eu faço a capitalização. Ela vai simplesmente fazer o contrário. E aí está a resposta, os 6% ao ano nominal. Então, assim como eu tenho aqui. E aí a gente pode preferir trabalhar à vontade. Eu só recomendo, sempre que você vai usar a taxa ou vai descrever a taxa, deixe claro para as pessoas que é uma taxa efetiva ou uma taxa nominal. No seu dia a dia, sempre pergunte, sempre questione, uma taxa que você está apresentando é uma taxa nominal ou uma taxa efetiva. Até pelo seguinte, se você, por exemplo, está investindo e alguém te fala que a taxa nominal é 6%, na sua cabeça você fala, puxa, o efetivo vai ser maior, então, na verdade, eu vou ganhar mais do que eu estou pensando. Porém, se você está financiando alguma coisa, você está adquirindo uma dívida, está se endividando, então é o contrário. Se alguém te fala que a taxa é 6% nominal, na verdade, efetivamente, você vai pagar um juros maior. Então, tem que estar atento a isso na hora que vai assinar um contrato. Muito bom. Pessoal, sempre que for usar alguma taxa de juros, fazer alguma operação, veja que tenha claramente taxa nominal, taxa efetiva, é antes da inflação, é depois da inflação. Questione isso, isso tem que estar, inclusive, muito bem claro no contrato que você vai estar fazendo, tanto de investimento como de financiamento, justamente para você não ter problemas depois, futuramente. Tá ok? Então é isso daí. Até mais.